Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai falar de um livro. Hoje a resenha é sobre um livro que fala de destino, encontros inesperados e sobre como até uma nevasca pode mudar completamente a sua vida. Eu tô falando de 8 Horas Perfeitas da Lia Louise, que eu peguei no NetGalley. E foi uma grata surpresa, tá? E se o destino insistisse em cruzar o seu caminho com alguém que você mal conhece, mas não consegue esquecer? Bom, aqui a gente vai conhecer a Noelle e o Sam. Eles se encontram de uma maneira bastante peculiar, tá? A Noelle tem cerca ali de 30 anos, 30 e poucos anos. Ela cuida da mãe, que tá sofrendo por uma depressão e crise de pânico, e ela carrega uma culpa. A gente vai conhecer a Noelle, que ela tem 30 anos de idade, mais ou menos, e hoje ela vive cuidando da mãe, que sofre de depressão e pânico, que simplesmente, e o fato dela cuidar da mãe, dela estar ali presente o tempo todo, fez com que ela abrisse mão de praticamente todos os seus sonhos. Mas isso também tem um outro porquê. Ela carrega uma culpa muito grande, porque ela perdeu a melhor amiga dela, a Daisy, em um acidente de carro. E ela, por algum motivo, acredita que ela poderia, de certa forma, impedir que esse acidente acontecesse. Ela é uma daquelas pessoas que ama arte. Ela chegou a estudar pra uma coisa que eu nem sabia que dava pra estudar. Ela queria ser design floral. Eu acho que é aquele tipo de profissional que faz as decorações de casamentos, festas, esse tipo de coisa. Mas ela nunca conseguiu realizar o sonho dela. Ela deixou tudo realmente em stand-by. E ela é aquele tipo de pessoa que precisa colocar todo mundo à frente dela, sabe? Ela é extremamente insegura, ela sempre se deixa de lado e tudo que os outros querem é mais importante do que o que ela precisa. E a história começa justamente com uma nevasca porque ela tava indo para um encontro de turma na escola. Aqueles encontros que a gente vê em filme americano, sabe? E ela acaba ficando presa e nunca chega naquele lugar. Já o Sam, ele é um americano que ele tava no Reino Unido por causa de compromissos familiares. E no dia da nevasca, ele tava a caminho do aeroporto e acaba ficando preso ali por 8 horas, como diz o título. Ele, assim como a Noelle, também carrega a culpa de ter perdido alguém muito importante. No caso dele, um primo, e ele realmente acredita que ele poderia não ter evitado, mas ele acredita que a culpa da morte do primo é 100% dele. Já ao contrário da Noelle, ele é extremamente prático, extremamente racional. Ele vive sem parar muito pra pensar nos seus sentimentos, nem nada disso, e ele simplesmente se fechou pro mundo depois do acidente que matou o primo dele e só trabalha. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que ele sente, ele é um cara extremamente generoso, gentil e muito atencioso. Então ele vai ser meio que o príncipe que vai resgatar a Noelle nessa nevasca e vai, desde o primeiro momento, sentir que tem algo mais ali. Bom, como eu já falei, a gente tem uma nevasca em jogo aqui, tá? O Sam tava voltando para os Estados Unidos, então ele ia pegar um avião, e a Noelle tava indo pro encontro da turma dela. E claro que alguma coisa tinha que acontecer pra juntar esses dois. E o que acontece? Ela fica sem bateria. E como a mãe dela precisa de cuidados constantes, ela precisa de um carregador de celular. O que ela vai fazer? Ela vai pedir emprestado. E quem vai ter? O Sam. Só que pra ela usar o carregador, né, de celular, ela vai acabar ficando com ele no carro dele. E os dois vão começar ali a ter uma conversa. E tudo começa por causa desse bendito carregador de celular, tá? O fato mais estranho pra mim desse livro é que, basicamente, eles estavam dentro de um carro, só os dois, durante quase 8 horas. E em nenhum momento, eles pensaram em trocar contato. Então, eles não têm nenhum meio de contato. Eles simplesmente se separam depois da nevasca, cada um vai seguir com a sua vida, mas o destino gosta de brincar. E a gente sabe muito bem que ele gosta de brincar, e muito. O Sam tava voltando para os Estados Unidos, mas ele acaba não indo para os Estados Unidos. E ele vai encontrar com a Noelle em várias circunstâncias dentro daquela cidade. E as coisas vão começar a ficar levemente estranhas, porque eles nunca se viram, os dois cresceram na mesma cidade e simplesmente eles começam a se encontrar em todos os lugares. A Noelle acaba conseguindo um emprego de cuidadora pra
cuidar de ninguém mais, ninguém menos do que o pai do Sam. Então, tipo, tudo culmina para que esses dois acabem ficando juntos. A gente tem o quê? A gente tem a certeza de que, apesar da gente às vezes tentar fugir de algumas situações ou agir de uma maneira que aquilo não nos persiga, o que é pra ser nosso, vai ser nosso, não interessa como nem quando, vai acontecer. E o livro mostra muito bem isso. E a autora facilita tudo porque a escrita dela é extremamente gostosa, tudo é muito rápido, apesar de parecer que não. Chega uma hora que tudo começa a acontecer e tudo começa a encaixar e tudo começa a fazer sentido. Os dois começam a entender o que estava acontecendo ali, começam a entender o que une os dois, porque sim, temos um segredo gigantesco para ser revelado aqui. E é simplesmente encantador do começo ao fim. Agora, me conta, você já leu esse livro? Já leu algo parecido? Conhece a escrita da autora? Me deixa aqui nos comentários, certo? E claro, não esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo. A gente se vê no próximo e tchau!